Alguém pode me explicar por que o Rafael Leão ficou fora dos dois jogos? E o Milan hoje fez uma alteração interessante. Eles colocaram o Thiaw no lugar do Kjaer. Com isso, eles deram Thiaw da Champions League. A mão do volante, a outra no capricho. Eu não jogo mais! Jararaca safada! Esses negros maravilhosos. Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. Fala aí, galera do Apenas um Canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Perdão pelo meu trocadilho no começo do vídeo, mas eu não consegui me segurar. Vamos lá, pós-jogo da Champions League, Inter de Milão 1, Milan 0, agregado de 3-0 para Inter de Milão, que avança para a grande, ia falar semifinal, para a grande final da Champions League de 2023, né? Quem imaginaria, dando início da temporada, que teríamos um clássico de Milão na semi e uma Inter de Milão na semifinal, voltando após 13 anos, né? Sua última final foi em 2010, quando foi também o seu último título. Impressionante, né? O que o mundo do futebol nos proporciona, né? E o Milan também tinha a possibilidade de voltar a uma final após aí o Milan um pouco mais tempo, após 16 anos. Então, assim, de qualquer maneira seria surpreendente essa final, independentemente de quem vence, né? Enfim, né, não deu para o Milan não conseguiu fazer nada do que ele fez nessa sua caminhada na Champions, agora nessas semifinais, né? Se houve um trabalho muito bem contra o Napoli, eles não conseguiram fazer contra a Inter de Milão, né? A Inter de Milão começou o jogo tranquilíssima, não precisava correr, era só administrar, e quando atacou foi muito mais perigosa que o Milan, tá? O Milan teve algumas alterações, aqui até brinquei, mas o Thiaw no lugar do Kjaer, porque o Thiaw é um pouquinho mais rápido, corre mais que o Kjaer. O Rafael Leão voltou ao time, né? Se é que vocês consideram isso uma volta, né? Porque o Rafael Leão hoje sumido. E o Júnior Messias mantido no time titular, ele que já recebeu críticas nos últimos jogos, mas o Pioli, decidiu manter ele no time. Não sei, né, se foi a maneira mais certa, mas foi uma das críticas. Mas enfim, o Brahim Dias teve uma chance no primeiro tempo, uma grande chance aos 10 minutos dentro da área, mas só que o Onana fez uma grande defesa, foi uma das grandes chances aí do Milan. Logo em seguida, o Barella também teve uma chance de abrir o placar para a Inter de Milão, uma jogada do Dzeko. Foi dado o impedimento, mas se fosse pro VAR, o Dzeko estava na mesma linha, mas uma defesaça do Manhã nessa bola do Barella. E aos 37 minutos, aí a única jogada foi quando o Rafael Leão apareceu, que ele ganhou uma dividida com o Darmian, chegou na área, cortou e bateu para fora. Foi uma jogadaça, iria ser um golaço. Foi o único momento do Rafael Leão aos 37 do primeiro tempo. Um minuto depois, a Inter também já respondeu, quase fazendo um gol com o Dzeko numa cabeçada queima-roupa. Manhã goleiraço, belo achado. O Milan perdeu do Donnarumma, mas repôs a altura, tá? Porque o Manhã tá um goleiraço e fez essa defesaça na cabeçada do Dzeko, tá? Essas foram as grandes chances do primeiro tempo, e para mim a do Milan com o Rafael Leão foi a grande chance do Milan no jogo inteiro, porque no segundo tempo os times já vieram numa rotação um pouco mais diferente, um pouco mais baixa. A Inter, claro, não precisando aumentar essa rotação, 2-0 a seu favor, e o Milan parece que sentiu um pouquinho o golpe, não conseguiu fazer o objetivo, que era pelo menos se conseguir sair com 1-0 no primeiro tempo. Acredito que voltaria num 220 no segundo. Não conseguiu fazer isso e acho que sentiu meio baque. E eu falei, a grande chance do Milan foi o primeiro tempo com o Rafael Leão. Depois disso, o Milan não ofereceu risco nenhum à Inter de Milão. Inter de Milão muito sólida defensivamente, espetacular esse time do Inzaghi, a solidez defensiva desse time. E só tem um número aqui para vocês, são 12 jogos nessa Champions, 8 desses 12 jogos sem sofrer gol, tá? Então o sistema defensivo da Inter é espetacular. São 5 jogos com o Milan nessa temporada. A última vez que aconteceu isso, lá em 1973, tá? A Inter venceu 4 contra o Milan. De 5 nessa temporada, venceu 4, tá? E 2 pela Champions, uma pela Série A e uma pela Copa da Itália.
Desses 4 que a Inter venceu, a Inter não tomou gol e fez 7 gols, tá? Então, contra o Milan, a Inter virou o pai do Milan nessa temporada, pelo menos, né? Pelo menos nessa temporada devolveu. Houveram confrontos na semifinal de 2003 e nas quartas de final de 2005. O Milan avançou ambos nas duas. E agora nessa semifinal de 2023, a Inter, né, para tirar esse resultado negativo em confrontos aí de Champions nas eliminatórias, avança, tá? Então, solidez defensiva, a trinca do meio campo ali, espetacular. Barella, Çalhanoğlu e o Mkhitaryan, um destaque muito pro Barella, tá? Eu acompanhei alguns jogos, mas não tão de perto assim, e achei um grandíssimo jogador. Então até mandei pros meus amigos, o que o Barella tá fazendo na Inter ainda, né? Tá aí agora na final, mas grandíssimo jogador. Trinca também de defesa, destaque também pro Bastoni, muito bem. E lá no ataque, o Dzeko e o Lautaro trabalhando muito bem, mas só que aí a Inter tem uma coisa que o Milan também não tem, né? Que é elenco. Muito fraquíssimo o elenco. Uma das críticas foi até o Pinoli. Por que o Pinoli não mexeu antes nesse time? Mas para entrar o Origi, né? Tudo bem que entrou bem no último jogo, mas o Salemaker também que entrou e não foi titular no último jogo, também não fez diferença nenhuma. Então não tem elenco, né? E o grandíssimo jogador que voltou hoje não fez tanta diferença. Foi o Leão. Então isso mostrou também uma diferença entre os times. E aí, com a saída do Dzeko, né, para um time que tem elenco, né, que é a Inter, entrou o Lukaku, né, que nessa temporada já não veio tão bem, não é aquele Lukaku de 2 temporadas atrás pela própria Inter, mas fez a tabelinha dentro da área, Lautaro pro gol. Olha, não vou dizer que é falha do Manhã, tá? Eu acho que poderia ser defensável, mas depende muito. Estava muito de perto também a força da bola, né? Caiu, foi no canto dele. Alguns podem considerar falta ou não, depende da intensidade e da força que foi o chute. Mas enfim, Lautaro, 25 gols na temporada, 10 assistências, grandes números, o pós-copa dele espetacular e ele pode conquistar numa temporada 2 grandes títulos, né? Já conquistou a Copa do Mundo, pode conquistar a Champions League, o ápice do jogador de futebol aí, né, conquistando as 2 maiores competições. Enfim, desse elenco da Inter, nenhum jogador chegou a uma final de Champions, então é novidade para todos eles, tá? Para você ver o tamanho de diferença. A Inter tem 3 títulos, mas já faziam mais de 13 anos que não chegavam numa final. E é o que eu falei, quem vir de Real Madrid e City, não tenha dúvida e ninguém vai fugir desse discurso, é o grande favorito, mas você pode esperar uma final muito truncada, não espere uma final de Real Madrid goleando o Inter, pelo menos eu não acho, ou o City goleando a Inter, também não acho muito difícil, eu acho de no máximo chorando 2-0 e olhe lá, e isso se não for 1-0 para a Inter, segurando, né, porque como eu falei, 12 jogos, nessa Champions, 8 jogos sem sofrer gols. Então, é um time muito bem montado pelo Inzaghi. Nenhum momento dessa semifinal sofreu. Fez os 2 gols rápidos no primeiro jogo. Soube administrar muito bem nesse segundo jogo. E o Milan fez mais nesse segundo jogo, nos primeiros 15 minutos, do que o jogo todo lá no primeiro jogo. Fez mais nesses 15 minutos. Colocou ímpeto, colocou intensidade, mas só nos primeiros 15 minutos. Não conseguiu manter. E a Inter muito bem defensivamente, muito bem sólida, atacava melhor e oferecia mais perigo que o Milan, mesmo o Milan tendo mais posse, tá? O Milan teve 55% de posse contra 44% da Inter, mas a Inter chutou 14 vezes, o Milan só chutou 5. A Inter chutou 3 ao gol e o Milan só chutou 1 ao gol, tá? Olha a diferença aí. O Milan veio com um pouquinho mais de posse de bola, precisava, né? Tomar a iniciativa, mas não conseguiu ser mais perigosa. A Inter foi mais perigosa, tá? Então, assim, bom time montado pelo Inzaghi, tá? Passou bem e com autoridade desse Milan, jogando muito bem. E dá um recado para Real Madrid e City, que por mais que esse time seja novo, em questão de Champions, né? Em final de Champions, primeira vez de todos esses jogadores do elenco, mas dá um grande recado. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil no dia 10 de junho. Não espere que seja goleada, tá? Mas enfim, o que vocês acharam do jogo? Vocês estavam torcendo pra Inter, estavam torcendo pro Milan. Enfim, né? A Inter
foi sensacional, aplicou, soube muito bem administrar esse jogo. E agora vai para a final, espera o confronto de City e de Real Madrid que acontecem amanhã. Amanhã eu volto para falar também de City e Real, vou gravar minhas reações, todo mundo já sabe, minha torcida pelo City. E vamos ver quem vai pegar a Inter lá em Istambul no dia 10 de junho, tá? O que vocês acharam desse jogo? Fale aí, deixa aí nos comentários, deixa o seu like também, se inscreva no canal. Um abraço e até amanhã. Tchau!